Fala pessoal, viajou para algum lugar nessas férias? Conheceu cidades novas, estados novos, até países diferentes? Pois é, que bom que você tem essa possibilidade, pois existe um país onde que as pessoas não têm a possibilidade nem de sair das suas casas, nem de sair da sua cidade e conhecer uma cidade diferente. Estamos falando da República Democrática das Pessoas da Coreia, mais conhecida para nós como Coreia do Norte. Essas e outras limitações que o povo da Coreia tem, que são absurdas para nós, você vê nesse vídeo. Se inscreve nesse canal para não perder nenhuma novidade que a gente pode estar trazendo de vídeos novos para vocês, de curiosidades que acontecem no nosso mundo. Deixe seu like e comente o que você acha dessa falta de liberdade da Coreia do Norte. Fala pessoal, Leonardo Nascimento trazendo mais um vídeo para vocês, hoje para falar do país mais fechado do mundo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país tão fechado, mas tão fechado, que os turistas ou jornalistas que querem visitar têm que agendar previamente e com grande dificuldade. Não é simplesmente você viajar para lá e conhecer a Coreia do Norte como se fosse um turista que tivesse a passeio. Na verdade, a visita à Coreia do Norte é mais um tour guiado por alguns militares e uma agência de turismo que te fiscaliza o tempo inteiro, para não ver, às vezes, algumas coisas que a Coreia do Norte tem de problemas. Na verdade, eles te levam para uma cidade conhecida como sendo a capital da Coreia do Norte, chamada Pyongyang. Essa cidade é conhecida por todo mundo que visita como sendo uma cidade modelo. É a cidade que eles querem mostrar para o mundo. Então, dessa forma, você é levado a visitar locais não que você deseja, mas que eles querem te mostrar e que eles podem te mostrar, para poder te mostrar que a cidade é bem organizada, que o país é muito desenvolvido e que não passa nenhuma dificuldade. Mas existem leis que são praticamente absurdas para nós, que não estamos acostumados com um país tão fechado dessa forma. E há no país uma grande escassez de alimento, apesar dos líderes colocarem totalmente ao contrário, que eles vivem através das visitações de turistas uma grande abundância. A cidade de Pyongyang é uma cidade, apesar de ser a única cidade que eles mostram, é uma cidade muito moderna, aparentemente. Apesar de você não poder visitar uma casa normal ou alguns prédios, que lá tem nessa cidade, que você teria vontade de conhecer a fundo para saber a realidade dos moradores da cidade. Então, dentro disso, existe algumas leis que são praticamente absurdas e algumas situações que o povo coreano passa que para nós é desconfortável e até inadmissível, vamos dizer assim. O país tem uma grande dificuldade de alimento. As terras da Coreia do Norte não são tão férteis como algumas terras, por exemplo, aqui no Brasil. O que acontece? Então, cada pedaço de terra é muito bem aproveitado por camponeses que são obrigados a trabalhar. Muitas das vezes, alguns nem salário recebem. Recebem no final do ano alimentos. Então, eles são pagos com alimentos. O país sofreu uma grande crise na década de 90, levando à fome, segundo algumas entidades, mais de 3 milhões de habitantes. Com isso, o país continuou, mesmo assim, tendo uma infraestrutura muito precária na zona rural, de onde que parte a maioria da alimentação de todo o país. Chegando ao ponto, para você imaginar como eles não têm tratores, como eles não têm mecanismos para poder fazer plantios, de forma correta, de forma sustentável, vamos dizer assim, eles chegaram ao ponto de pedirem aos seus habitantes que separassem baldes de fezes humanas para poder utilizar como fertilizante, porque eles não tinham condição de comprar fertilizante e de usar
fertilizante nas lavouras. E aí você tem uma ideia da gravidade da situação do país. Outra lei muito estranha, por exemplo, você tem o costume de cortar o seu cabelo da maneira que você gosta, seja um moicano se você é homem, seja um cabelo mais longo se você é mulher, ou seja até um cabelo bem curtinho, que às vezes as mulheres gostam de utilizar. Ou você que é homem e gosta de usar aquele cabelão, pois lá é totalmente proibido você ter esse tipo de expressão nos cortes de cabelo. Os homens e as mulheres têm cortes de cabelos pré-definidos pelo governo, ou seja, os homens podem utilizar cerca de 10 a 15 cortes de cabelos, enquanto as mulheres só têm 18. E aí você tem que escolher entre esses cortes. Mas não se engane, o corte do grande líder Kim Jong-un não está presente entre esses cortes. Você não pode cortar o cabelo como o líder supremo do país. É uma outra lei muito absurda que existe por lá. Outra coisa que acontece lá é que você, por exemplo, adoraria ter aquele carro do ano ou aquela casa que você sempre sonhou em comprar. Ou se você gosta de moto, de motocicletas, você sempre sonhou de ter algum tipo de motocicleta. Isso lá está fora de cogitação. As pessoas não podem adquirir posses. Tudo que existe pertence ao Estado, pertence ao governo. E aí o governo que pode ou não te ceder aquela questão, ou o carro, ou a casa, ou a motocicleta. Ou seja, você só vai ganhar isso se se o governo quiser te dar, vamos dizer assim. Por isso que há tão poucos carros. Apenas o povo da elite que vive em Pyongyang, alguns que são muito próximos do ditador, que tem a possibilidade de ganhar carros. E alguns ganharam carros de luxo, como algumas Mercedes. É uma outra coisa que eles não têm o direito, vamos dizer assim. Apesar de que o salário que eles ganham lá não daria também para poder comprar um carro, né? Porque, pasmem, se quiser, o salário de um norte-coreano comum é de cerca de R$600 por ano. Não, vocês não entenderam errado não. É cerca de R$600 por ano, dependendo da função que você ocupa. Porque algumas funções, como lavradores, por exemplo, pessoas que trabalham na terra, eles não têm direito a salário, eles não recebem salário. Eles recebem toda vez no final do ano um pouco de grãos daqueles que eles plantaram. Porque a plantação também não pertence a eles. Como disse no início, você viajou no final de ano, visitou algum parente, foi para uma praia, foi para algum lugar mais sossegado, viajou para outro país? Pois é, essa não é a realidade do povo que vive na Coreia, os norte-coreanos. Eles não podem viajar para outro país. Eles não podem sequer, se você, por exemplo, fosse um norte-coreano e nascesse em uma cidade, você não pode ser visto em outra cidade sem a orientação ou sem uma procuração do governo explicando o que você foi fazer nessa cidade. Se você for pego em outra cidade sem uma documentação necessária, você poderá ser preso e mandado para o que eles chamam de campo obrigatório de trabalho forçado. É onde que, segundo eles reeducam a pessoa para que ela não cometa um novo erro. E aí você imagina com isso, apesar, né, também do salário ser tão baixo que não dá a condição necessária para que eles também consigam sair do país. Não tem como. Eles ganham tão pouco que não conseguem sair do país, sequer sair de suas cidades. Mas você acha que acabou? Não. Existem várias outras coisas que acontecem na Coreia do Norte que a gente fica sabendo através de pessoas que visitaram lá, que a gente fica pasmados, né, com o que acontece com aquele povo. Uma coisa muito normal para nós são as religiões, pois o Brasil é um país laico, que a gente fala. Então você pode ter a religião que você quiser, acreditar naquilo que você quiser e seguir a fé que você tem. Lá não pode. Lá é proibido, é expressamente proibido você ter religião. Apesar de que algumas pessoas relatam que existe sim duas igrejas católicas, né, para poder
testemunhar que lá sim pode ter uma religião. Porém, não existe padres ordenados de nenhum país, nem de lá mesmo, para poder comandar essas igrejas, vamos dizer assim. E aí seria, às vezes, para algumas pessoas, uma igreja totalmente de fachada, para poder tirar essa ideia de que lá é proibido religião. Apesar de que eles é um país comunista e o comunismo, junto com o socialismo, não pregam, não gostam do sentido religioso, não gostam das religiões, então é muito comum que seja um país totalmente ateu, onde que as pessoas não acreditam e não têm nenhuma religião. E aí você deve estar se perguntando, não existe telecomunicações, não existe televisão, não existe rádio, não existe nada, não existe nenhum meio de comunicação com esse povo? Não existe realmente. A internet lá é totalmente proibida. Eles não conhecem nada do que acontece no nosso mundo. Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, YouTube. Eles não conhecem. Não conhecem nenhum artista, nenhum jogador de futebol. A televisão e o rádio lá só existe para falar sobre o partido e sobre o grande líder Kim Jong-un. Então, desde pequeno, a criança aprende a amar, a venerar os líderes que são da família Kim. E aí você deve estar se perguntando, eles se consideram um país democrático? Na verdade, eles até têm uma eleição onde eles podem escolher o seu candidato, o seu representante. E aí, uma outra pergunta que você deve estar se fazendo, por que eles não trocam o seu representante? Porque, na verdade, como se trata de uma ditadura, a única ditadura comandada por uma dinastia do planeta, que seria o quê? Uma família, onde que se sucede um após o outro, mantendo o poder dentro de uma mesma família, eles escolhem os seus candidatos. Ou seja, o povo só pode votar em um candidato apenas para cada cargo, escolhido a dedo pelo seu líder Kim Jong-un. E, pasmem, esse candidato recebe 100% dos votos. Se você fosse um norte-coreano e não votasse em uma eleição sem nenhuma justificativa, você seria totalmente punido, às vezes até com a morte, por ser desleal ao seu líder supremo. Como você acha de viver num país desse? Como que você acha que pode ser solucionado a situação desse povo? Quando vai ser solucionado a crise humanitária, que segundo a ONU é uma das maiores crises humanitárias e de direitos humanos de todo o planeta? Como resolver esse problema? Como será a vida deles no futuro? Deixe aqui no comentário o que você acha sobre isso. Se inscreva nesse canal para poder receber notificações de coisas curiosas que a gente pode estar postando aqui neste canal. Valeu, muito obrigado.